Fala galera, tudo bem? A janela de transferências vai se aproximando da reta final, então as coisas começam a acontecer para valer. Odegaard no Arsenal, esse era um negócio já esperado nos últimos dias, faltava só a confirmação mesmo. E o norueguês, 22 anos, vai para o Arsenal, deve ter mais minutos, pelo jeito o contato do Arteta foi fundamental para a decisão dele, ele tinha a possibilidade de ir mais uma vez para a Real Sociedad, onde jogou muito bem, né? Vale lembrar que na Real Sociedad ele tem um início de temporada passado, né? O início dele é excepcional, jogando muito bem, depois ele sofre com algumas lesões, não termina a temporada tão bem assim, mas mostrou a capacidade de ser um dos destaques de La Liga, foi durante aquele período. E aqui a gente pode abordar os dois caminhos. Um é o Arteta conseguindo ser esse cara que faz a diferença diante de um diálogo, o Arsenal como destino, e por outro lado, mais uma vez, o Real Madrid, que não tem com o Zidane um aproveitamento ideal de jogadores jovens de potencial. O Real Madrid passou anos contratando jogadores jovens de potencial, só que tem tido uma dificuldade enorme de inserir esses caras na rotação, de aproveitar, de extrair mais, de desenvolver esses jogadores. E essa é uma das principais críticas possíveis e que são feitas realmente em relação ao Zidane. Vamos começar então pelo lado do Odegaard indo para o Arsenal. Bom, o Odegaard, de que forma ele vai encaixar nesse time do Arsenal? Como que ele deve jogar ali? O Odegaard pode ser um meia, ele pode ser o 10, mas eu acho até o Odegaard mais um jogador com a característica de trazer da direita para dentro, para puxar para a perna esquerda, achar um passe. Isso pode se encaixar de diferentes formas, em diferentes desenhos. Ele pode ser um meio-campista à direita num trio de meio-campo, pensando num 4-3-3, por exemplo. Ele pode ser o mais solto do trio central, mas sem necessariamente jogar à frente de dois volantes. Ele fez isso muitas vezes na Real Sociedad. Era um sistema que alternava, em alguns momentos ele era o meia avançado do 4-2-3-1, em outros momentos ele era o meio-campista à direita desse 4-3-3. Um outro cenário é até jogar aberto pelo lado direito, justamente para ser um articulador a mais. Mas aí você deixa de ter uma opção mais vertical pela ponta. Se a gente for lembrar, a Real Sociedad tinha muitas vezes o Oyarzabal numa ponta, o Porto na outra, ou o Januzaj na outra, e o Odegaard se alternando como esse meia central ou esse meio campista direito, em alguns momentos mais alinhado ao Mikel Merino, por exemplo. Então a capacidade técnica dele, a visão de jogo, a capacidade de achar passe, isso foi muito boa até agora. Né? É algo que vale a pena prestar atenção e que certamente merecia mais minutos. E aí a gente entra no outro lado da história. O Real Madrid. O Real Madrid passa por um período, já há algum tempo, de uma necessidade de novidades, muitas vezes, né? De você tentar encaixar peças novas que possam acrescentar algo diferente para sair da mesmice. Mesmice não seja sempre no sentido negativo. O Real Madrid faz bons jogos em alguns momentos também. Pode não ser um time convincente o tempo inteiro, pode sofrer com problemas ofensivos para definir partidas e não deixar pontos pelo caminho. Várias vezes eu já falei isso por aqui. Mas no mínimo, fazer parte dessa rotação seria interessante e o Odegaard teria qualidade para fazer. Tudo bem, se você for pensar num time que joga num trio de meio-campistas, o titular como meio-campista direito é o Modric, o reserva é o Valverde, mas será que o Odegaard não poderia fazer parte dessa rotação em momento algum? E acho que o ponto principal não é nem o específico sobre o Odegaard, e sim o específico sobre a dificuldade do Zidane em ser esse cara para desenvolver jogadores jovens. Porque não parece ser só uma questão tática de encaixe do Odegaard, que poderia eventualmente fazer outras funções, que poderia ser usado em outros cenários contra outros adversários. A questão é quando a gente vai olhar para o número de jogadores jovens que passaram, alguns já saíram, outros saíram e voltaram, outros estão lá, mas não são usados, das mãos do Zidane. Isso passa. Vamos olhar, por exemplo, Odriozola, Reguilón, Achraf Hakimi, tô falando de laterais, né? De diferentes características, que talvez não fossem jogadores com o perfil esperado pelo Zidane, mas que poderiam ter sido melhor aproveitados, né? De diferentes formas ali dentro desse elenco. Aí a gente pode falar de jogadores jovens que chegaram, né? Por exemplo, um Militão para a zaga, por exemplo, os atacantes brasileiros pelos lados, Rodrigo, Vinícius Júnior. A gente pode falar sobre Takefusa Kubo como outra opção também. Enfim, são vários os jogadores. Eu até tinha feito uma lista aqui, mas, por exemplo, Marcos Llorente, um jogador que se desenvolveu muito bem quando teve oportunidades para ser um reserva do Casemiro na época do Real Madrid, jogava muito bem, acabou não permanecendo, não ficou. E no Atlético de Madrid virou um jogador até de características bem diferentes, mas um nível acima. Falando em Arsenal, Dani Ceballos. Ceballos era um jogador que apresentava um potencial gigante nas seleções de base da Espanha, no Betis,
em alguns momentos no Real Madrid chegou a dar sinais positivos, mas nunca fez parte dos planos totalmente. Brahim Dias, outro que chegou muito jovem como um cara que teria potencial para ser lapidado, nunca fez parte da rotação para valer, agora está no Milan, está emprestado ao Milan. Isso para citar alguns desses nomes, né? Teria até outros aqui pra gente citar, mas eu vou parar nesses. Então, assim, o que a gente enxerga aí? Uma dificuldade grande, que talvez seja o grande ponto de crítica, ou o principal ponto pra gente questionar em relação ao trabalho do Zidane, que mostrou ao longo de todo o trabalho, não tô tirando os méritos do Zidane aqui não, mas eu acho que é importante fazer esse questionamento também. O Zidane se mostrou um cara muito capaz de extrair bastante do grupo de confiança dele, do time titular, das estrelas, dos caras consolidados. Mas se a gente for olhar para os jogadores jovens que de fato cresceram no Real Madrid nesses últimos anos, esses nomes surgiram e ganharam espaço justamente no hiato do Zidane, ou seja, na saída do Zidane, principalmente naquele período do Solari, por exemplo. Quando o Lopetegui chega, acaba saindo rapidamente, né, foi demitido rapidamente, o Solari é quem acelera ou permite, possibilita essa transição. Alguns jogadores tinham muito o perfil do Lopetegui, por exemplo. O Rodrigo Sola era um lateral com a cara do estilo de jogo do Lopetegui. Até dá para entender não ser exatamente o jogador para ser utilizado pelo Zidane, mas acho um desperdício também. Da mesma forma, aí a gente olha depois para o período com o Lopetegui e enxerga o período com o Solari e enxerga Vinícius Júnior crescendo, Reguilón crescendo. Então, assim, são alguns caras que tiveram um espaço muito grande. O próprio Valverde começa a ter chance, o Ceballos chega a ter algumas oportunidades, o Llorente tem um período bom. Então, assim, são jogadores que naquele período a gente pode concluir muito facilmente que havia um ambiente muito mais propício para o desenvolvimento e a minutagem de jogadores jovens. Não é que esses jogadores tenham perdido valor, que esses jogadores tenham deixado de ter futuro, deixado de ter potencial, deixado de ter algo muito interessante a acrescentar para o elenco do Real Madrid, mas alguma coisa não está sendo desenvolvida da melhor forma para eles ali. E esse questionamento naturalmente vai ser direcionado para o Zidane, que é quem tem o papel de gerir isso tudo. Não é um papel fácil, né? Esse papel de gestor não é um papel fácil. Agora, saber o momento de colocar, de dar oportunidade, de potencializar esses caras é um desses papéis. Principalmente se a gente for falar de um trabalho que vai mais para longo prazo, porque você naturalmente passa a ter que conduzir reformulações, reestruturar equipes, mexer na base, na estrutura mesmo da equipe. O Real Madrid tem passado por isso, mas ainda mantém uma base, uma estrutura padrão base muito definida, o que não é negativo, porque tem jogadores ali que são muito acima da média, mas já há algum tempo parece fundamental ter alguém para dar esse oxigênio novo, para dar um vigor novo a essa rotação. E aí, acho que a gente tem que olhar realmente para essa dificuldade que o Zidane tem. E o Odegaard é mais um que se enquadra nesse perfil, de um jogador que já poderia estar acrescentando ao elenco do Real Madrid, ao time titular do Real Madrid eventualmente, ou vindo do banco, mas nem isso acontece. No Arsenal, acho que ele vai ter essa possibilidade. Se vai dar certo ou não, não sei. Eu esperava mais, por exemplo, quando o Ceballos foi pro Arsenal, eu achei que ele fosse um jogador para entrar no time e encaixar muito bem. Isso acabou não acontecendo. Entrou, saiu, teve jogos bons, teve espaços à parte, separado ou fora do time principal, do time titular. Eu esperava mais o Ceballos no Arsenal também. Vamos ver qual vai ser o impacto do Odegaard, que é um jogador que tem muita capacidade técnica, mostrou isso quando esteve na Real Sociedad e agora, muito em função do papo com Arteta, opta por ir pro Arsenal. Conta aí com os comentários de vocês, com a inscrição no canal, um abraço para todo mundo e até a próxima.